Você ainda não está onde gostaria? Se você pensa na sua vida profissionalmente, financeiramente, nos seus relacionamentos, você sente que poderia ter conquistado coisas que você ainda não conquistou? Um dos motivos para isso é que hoje a gente tem muito acesso à informação. Tem muito livro, tem muito curso, tem muito artigo científico. E todos eles são importantes em alguma medida. Mas a grande dificuldade é entender o que é mais importante e em qual ordem você aplicar aquilo que você está aprendendo. E o objetivo desse vídeo é te passar exatamente esse conhecimento. Se você tivesse que escolher apenas algumas habilidades para começar a executar e desenvolver hoje, quais seriam essas habilidades? Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Albuquerque, sou empresário, consultor de empresas e entusiasta de desenvolvimento pessoal e inteligência artificial, e o objetivo da minha vida é viver uma grande aventura. Eu quero me tornar o melhor homem que eu posso ser. Eu saí de um adolescente depressivo, que dormia 16 horas por dia, chegou a pesar quase 120 quilos, aprendi e fui mentorado por alguns dos principais empreendedores brasileiros, liderei um time com mais de 40 pessoas, onde a gente fazia mais de 80 milhões em vendas anuais, e hoje eu dedico meu tempo para me desenvolver intelectualmente, cuidar da minha esposa, da minha família e cuidar dos meus negócios. Grande parte dessa jornada e das coisas que eu conquistei foi porque eu consegui encontrar sabedoria em homens que eram muito mais inteligentes e superiores. E o objetivo desse canal é compartilhar um pouco desse conhecimento que eu encontrei ao longo desses últimos anos. Para entender o que é importante, a gente precisa entender onde a gente está. As habilidades que seriam relevantes há 50 anos, há 500 anos, são muito diferentes das habilidades que a gente precisa hoje. Se você pega um cara que estava lá na época das cavernas, muito provavelmente a habilidade mais importante que esse cara poderia desenvolver era a capacidade de ser forte e conquistar alimento. Então a gente precisa entender um pouco do contexto que a gente tem hoje. Ao longo da história humana, a gente passou por 4 grandes revoluções. A primeira dessas revoluções foi a Revolução Agrícola. Antes da Revolução Agrícola, o ser humano era nômade. A gente vivia em busca de novos lugares que poderiam ter alimento. Qual que era a consequência disso como sociedade? Que todo mundo que tinha algum tipo de fragilidade, se a pessoa ficava doente, se uma mulher ficava grávida, se alguém ficava mais velho e tinha dificuldade de locomoção, essas pessoas precisavam ser abandonadas. Porque isso significava que todo o restante da população ali, da sociedade, entraria em risco para tentar proteger essas pessoas. Então, encontrar uma forma de produzir alimento local através da agricultura foi uma coisa que mudou completamente a forma como a humanidade vivia, porque a partir de então a gente começou a construir que depois viriam a ser as cidades, e todo o desenvolvimento do que a gente tem hoje como tecnologia, educação, medicamentos, tudo isso só veio porque as cidades existem e porque a gente conseguiu encontrar uma forma de produzir alimento para que houvesse esse convívio social e a partir daí todas essas coisas fossem desenvolvidas. A segunda revolução foi acontecer mais ou menos 11.500 anos depois. Se a Revolução Agrícola aconteceu 10.000 a.C., a próxima Revolução Industrial aconteceu por volta de 1800. O que a Revolução Industrial trouxe para a gente? Antes da Revolução Industrial, 94% da população mundial vivia em extrema pobreza. Hoje isso caiu para menos de 6%. Ou seja, a Revolução Industrial ela permitiu que a humanidade produzisse riqueza. E foi exatamente isso que fez com que a gente conseguisse construir muito daquilo que a gente conhece hoje como sociedade. Carro, tecnologia, internet, educação, segurança, tudo que a gente valoriza hoje não existia antes de 1800. Isso só foi possível porque a Revolução Industrial barateou o custo de produção das coisas e fez com que praticamente tudo se tornasse muito mais acessível. 150 anos depois, a gente entrou na terceira grande revolução, que foi a revolução computacional. Foi o desenvolvimento dos microchips de computador que permitiu que a gente entrasse numa era mais tecnológica. Isso acelerou essa exponencialidade para que, pouquíssimo tempo depois, a gente começasse a entrar na quarta grande revolução, que é a revolução que a gente está vivendo hoje, a revolução da inteligência artificial. O Ethan Mollick, que é o chefe da divisão de inteligência artificial de Wharton, que é uma das melhores universidades do mundo, disse que no momento em que a gente começou a trabalhar em cima de inteligência artificial, a gente entrou numa singularidade. Qual que é a diferença entre revolução e singularidade? Você para olhar para todas essas revoluções que eu comentei, a primeira, a segunda e a terceira, a revolução ela é entendida como a descoberta de uma tecnologia que muda completamente a forma como a humanidade vivia. Antes da Revolução Agrícola, a gente era nômade, depois da Revolução Agrícola, a gente não era mais. Antes da Revolução Industrial, a gente vivia basicamente
de produção agrícola. Depois da Revolução Industrial, a gente começou a viver através de bens de consumo, aglomeração em cidades e desenvolvimento da indústria. Antes da Revolução Computacional, praticamente não tinha tecnologia, e agora a gente tem. E a Revolução da Inteligência Artificial, ela é como se fosse uma mega revolução, que é aquilo que Ethan Mollick chamou de singularidade, ou seja, ela vai ter uma capacidade de gerar avanços num ritmo que até então era impossível. E por que a inteligência artificial tem isso e as outras não? Porque você consegue usar uma inteligência artificial para treinar outras inteligências artificiais e aí você acelera muito esse ciclo de desenvolvimento. E em algum momento, é aquela grande questão que a gente já viu em vários filmes, tipo Eu, Robô e etc., você vai ter uma inteligência artificial que vai conseguir treinar a próxima geração de AIs muito melhor do que um ser humano faria. E aí, quando isso acontecer, elas próprias vão desenvolver cada vez mais rápido e a gente vai ter uma exponencialidade que a gente não tem ideia do que significa. Aonde isso nos traz? Isso nos traz em setembro de 2025, é quando eu estou gravando esse vídeo. A gente está no início desse processo de singularidade, mas a gente já tem impactos sociais. A gente está num mundo onde a gente não sabe mais se as profissões vão existir, muitas profissões já estão em risco, principalmente aquelas profissões que a gente foi ensinado quando a gente era criança, que eram as profissões do futuro, que eram as profissões relacionadas a desenvolvimento de conhecimento. Hoje tudo isso está em risco porque são justamente as profissões relacionadas ao conhecimento que a inteligência artificial vai ter mais facilidade para substituir. Enquanto aquelas profissões que a gente tendia a colocar como profissões de segunda classe, pedreiro, encanador, pessoas que trabalham de forma braçal, são justamente as profissões que vão durar mais tempo, mas vão durar só até o desenvolvimento de robôs, a inteligência artificial começar a atuar no mundo real também através da AGI. Vão durar mais, mas com certeza também serão substituídas. Você fala assim, Rodrigo, tá bom, e aí? Mas o que a gente faz? A gente desenvolve exatamente as habilidades que eu vou estar trazendo para você aqui, que são aquelas habilidades que vão gerar um diferencial competitivo no mundo que a gente está hoje e que vão ser essenciais para a gente viver nesse mundo de incerteza cada vez maior que a gente vai entrar por causa dessa singularidade. Todo esse problema que a gente tem, ele é amplificado por causa do nosso sistema educacional padrão. Na escola a gente é ensinado a não errar. Como é que você é avaliado na escola? Você fica lá na sala, tem uma pessoa que é o professor que está passando conhecimento, em algum momento você vai ter uma prova, essa prova vale 10 pontos. Se você errar uma questão, você tira 9. Ou seja, você é ensinado a ter medo do erro. Agora imagine um segundo cenário, onde você tem todos os alunos de uma sala, você teve ali o conhecimento que foi passado, mas a prova seria avaliada de uma forma diferente. Independente do erro ou não, seria proposto um problema, e quem entregasse primeiro uma solução criativa para aquele problema tiraria 10, e aí a segunda pessoa tiraria 9 e a terceira tiraria 8 e assim por diante. Você vê como a forma como a avaliação acontece muda completamente o incentivo que a gente tem? Se no primeiro cenário a gente é ensinado a não errar, no segundo cenário a gente é ensinado a agir com velocidade. E o segundo cenário é muito mais próximo do mundo real. Na sociedade onde a gente tem hoje, a gente tem muito mais recompensas por agir rápido do que ficar tentando ler e aprender algo com muita perfeição para aplicar, para tentar tirar uma nota maior, porque muito provavelmente quando a gente for aplicar aquele conhecimento ele já mudou. Esse é um problema, inclusive, da construção das grades curriculares. As faculdades que trabalham com conhecimento, elas têm um delay muito grande de quando algo é descoberto, e aí aquilo precisa virar senso comum, e aí precisa ir para o MEC, e aí precisa ser aprovado, e aí precisa mudar a grade curricular, aí os professores precisam implementar aquilo, e aí quando aquele conhecimento começa a ser ensinado nas faculdades, cara, passou 5, 10 anos e aquilo ali já mudou. Então a gente tem essa dificuldade de ter tido esse incentivo durante grande parte da nossa vida para buscar aquilo que é o mais correto, e que tem menos erros, quando na verdade o mundo real funciona valorizando e recompensando aquelas pessoas que são mais rápidas. E essa é a primeira das habilidades que, se você aprender a desenvolver agora, você vai ter muito mais chance de sucesso nesse mundo que a gente está vivendo. Velocidade de execução. Isso fica muito claro quando a gente volta no cenário da escola. Imagina que a gente tem o mesmo cenário, está sendo aplicada uma prova, e a gente tem um tempo limite de 2 horas. E aí, em vez de você ficar ali 2 horas tentando fazer a melhor prova possível, você faz a primeira versão dessa prova, entrega, o professor corrige. Você tirou 4, ele te devolve. Você pensa, caramba, tirei uma nota ruim, eu vou melhorar. Você tem acesso à internet, porque no mundo real você tem acesso à internet. Você vai e pesquisa mais um pouco, melhora a sua resposta, leva para o professor e ele corrige. Agora você tirou 6. E aí você vai fazendo esse processo iterativo,
e você consegue ter um resultado muito melhor do que aquela pessoa que ficou tipo, ah não, eu vou tentar aqui entregar a melhor prova possível, e aí às vezes a hora que essa pessoa entregou a prova, já está faltando 10 minutos para acabar o tempo, ela vai lá e tirou um 7. Então a velocidade de execução te permite ter um feedback da realidade para que, em cima desse feedback, você trace um plano de melhoria, e aí você estuda, você aprimora, você executa novamente, e aí você entrega isso para a realidade novamente, e aí você tem outro feedback, e aí você consegue ir melhorando os seus erros baseado na realidade. Não só baseado naquilo que você acha que está na sua cabeça, ou naquilo que você acha que leu num livro e aí você acha que é de uma determinada forma, mas no final das contas, tudo o que importa é a realidade. E é por isso que quando você age com velocidade, você tende a ser muito menos punido pela realidade do que o contrário. Como é que a gente faz para aplicar isso na prática? Primeira coisa é trabalhar no nosso comportamental. Agir sem ter certeza é absolutamente desconfortável. Praticamente todos os mentorados que eu tenho trabalhado nos últimos meses, 70 a 80% do feedback que eu tenho dado é: você pode fazer mais rápido e tá tudo bem começar estando desconfortável. Justamente por causa da forma como a gente foi ensinado, quando a gente começa sem ter todas as respostas, parece que a gente está muito errado. Parece que a gente vai errar e que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Então, antes de começar a aplicar isso, é preciso entender que, cara, vai ser ruim, você vai se sentir desconfortável, você vai cometer alguns erros que são super bestas, mas ainda assim é a forma mais rápida e mais eficiente que tem de aprender. Eu não esqueço de que no meu primeiro emprego, eu tive um crescimento bem legal, fui promovido bem rápido e a gente conseguiu gerar um resultado bem relevante para a empresa. Foi 800% de crescimento em 8 meses quando eu assumi a liderança lá, mas também foi um ambiente onde eu cometi erros vergonhosos. Lembro que na primeira vez, eu ainda era estagiário lá, que o meu patrão pediu para eu levar um contrato para um cliente assinar, e aí eu peguei o contrato, levei para ele, e aí depois que o cliente assinou a primeira via, ele olhou para mim e falou assim: tá, e cadê a segunda via do contrato? E aí eu olhei para ele e falei assim: que segunda via do contrato? Ele falou assim: a via que eu vou assinar e vai ficar comigo. E aí eu não sabia que eu precisava ter tirado uma segunda via do contrato para ele. Eu liguei pro meu chefe e ele me deu um esporro e eu fiquei morrendo de vergonha, mas depois eu aprendi. E aí o ponto é, eu errei uma vez, eu aprendi com aquilo e eu nunca mais errei, porque agora eu sei que um contrato precisa ter duas vias para cada uma das pessoas que estão assinando. Então, passar por esse tipo de coisa e saber que você não vai morrer depois, precisa começar a fazer parte da sua personalidade, porque a maioria das pessoas não vai estar disposta a passar por esse tipo de desconforto. Elas vão insistir no erro de achar que, ah não, eu preciso estudar mais, porque se eu fosse estudar sobre a estruturação jurídica e como é que funciona a parte contratual, talvez eu não tivesse cometido esse erro. Só que eu ia levar 15 dias para fazer algo que foi resolvido em uma hora, simplesmente indo lá e errando. E aí, para quem estiver disposto a fazer isso, como o próprio Sam Altman já falou, ele é o CEO da OpenAI, que é a empresa dona do ChatGPT, uma das maiores mentes hoje por trás do desenvolvimento da inteligência artificial, nós estamos surfando hoje o que provavelmente é a maior onda de enriquecimento da história da humanidade. E quais são as metodologias que a gente tem para conseguir aplicar isso? A primeira delas é o conceito de MVP. O que é o MVP? O MVP é um conceito que vem do mundo dos negócios, que basicamente é uma nova forma de fazer um plano de negócio. Antigamente, a escola tradicional de administração dizia que você precisava fazer um plano de negócio, que era um documento com 200 páginas que você levava um ano para fazer. O que começou a se perceber? Que às vezes você estava 6 meses fazendo um plano de negócio, vinha uma pandemia e mudava completamente o mercado, e você perdeu 6 meses de trabalho. As empresas de tecnologia, percebendo essa necessidade de evolução e de aplicação com mais velocidade, construíram esse conceito, que é, cara, em vez de a gente ficar 12 meses estudando um negócio para construir um documento de 200 páginas que ninguém vai ler, que o mundo pode mudar no meio e quando a gente for aplicar pode dar tudo errado, por que a gente não tenta fazer uma versão muito rápida dessa ideia que a gente tem, em 30 dias coloca para rodar e aí a partir do feedback dos usuários a gente vai melhorando aquele produto? E é exatamente essa ideia que a gente tem aqui. Qual é o projeto que você quer tirar do papel? Qual é o objetivo que você tem, que você quer conquistar? Qual que seria a forma mais rápida de você começar a testar se esse projeto funciona ou não? Quando eu estou nas consultorias de implementação de negócios, de construção de negócios, eu digo que 30 dias é mais do que suficiente para tirar praticamente qualquer ideia do papel. Então, se você tem um projeto que é super complexo, uma empresa, e não precisa de mais de 30 dias para começar, é muito pouco provável que exista alguma coisa que você não consiga começar em 30 dias. Acho que essa é uma regra
absoluta que você pode ter em mente para saber, pô, será que eu estou indo muito devagar ou será que eu estou indo muito rápido? Porque tem um ditado grego que diz que 50% do caminho é começar. Muitas vezes, o que a gente mais acaba demorando é para dar o primeiro passo. Então, para dar um exemplo familiar, a minha mãe queria começar uma lojinha para vender algumas coisas. E aí, ela começou a pesquisar, e aí ela viu que trazer coisas da China era muito legal, e que se você traz um container pode ser barato, e etc. E aí ela veio pedir a minha opinião. Eu falei assim, mãe, você provavelmente vai passar 3 a 6 meses estudando sobre o negócio, que você não sabe exatamente como é que funciona, se vai funcionar, se vai dar lucro, se não vai. Eu falei para ela, a maior dificuldade de todos os negócios na primeira etapa é vender. Então, em vez de você gastar muito dinheiro, imobilizar, esperar esse container chegar, vai numa loja que já vende o tipo de produto que você quer e pede para fazer uma parceria, onde você vai vender esses produtos e vai ficar com uma parte da comissão. Depois que você começar a ver que você tem o público, que você entendeu as necessidades, que você já sabe para quem vender e principalmente que você está conseguindo vender, aí você tem um modelo de negócio validado. Você faz em 2 dias algo que você levaria 6 meses para fazer. E aí depois, tendo o dinheiro, você pode fazer a encomenda do container e começar de fato o negócio. Ou talvez você até perceba que trabalhando como revendedora, você vai ter muito mais lucro e muito menos dor de cabeça do que tentar a ideia mais difícil. Então, geralmente, a gente tende a dificultar as coisas. Sempre dá para fazer mais rápido, sempre dá para fazer mais simples. E o segundo conceito é a lei de Parkinson. A lei de Parkinson diz que o nosso cérebro projeta uma tarefa para preencher todo o espaço disponível que tem para aquela tarefa. Você provavelmente já deve ter passado por isso, que é, você tem 15 dias para fazer um trabalho, e aí você passa 10 dias sem fazer nada, 12 dias sem fazer nada, e aí ali faltando pouquíssimo tempo para entregar o trabalho, você vai e consegue fazer ele. E a pergunta é, por que você demorou tanto tempo para fazer? Porque essa é uma tendência natural do nosso cérebro. Se existe um espaço de tempo para ser feito, aquele espaço de tempo será utilizado. Então, a ideia aqui é te incentivar a colocar prazos curtos e rígidos para você executar suas tarefas. O Elon Musk esses dias postou no X uma frase mais ou menos assim: pare de aceitar o que as pessoas dizem. Pare de aceitar que vai levar 10 anos para alcançar os seus objetivos. Trace um plano para alcançar em 6 meses aquilo que você achou que levaria 10 anos para fazer. Você provavelmente vai errar, mas ainda assim vai conseguir conquistar as coisas muito mais rápido do que aquelas pessoas que aceitaram. Então, às vezes, se você traça um plano rígido, por exemplo, nesse caso do Elon Musk, eu vou conquistar em 6 meses as minhas metas de 10 anos, talvez você leve 1 ano, talvez você leve 2 anos, mas ainda assim é muito mais rápido do que você simplesmente tivesse aceitado esperar os 10 anos para chegar lá. E aí, tratando-se aqui de iniciar projetos, eu tendo a achar, baseado na minha experiência, que na maioria das vezes as pessoas colocam tempo demais. Um final de semana é mais do que suficiente para tirar a maioria dos projetos do papel. Se eles forem muito complexos, 1 semana, no máximo 1 mês, que nem eu já comentei. Colocar prazos curtos e rígidos é uma ótima forma de te obrigar a fazer as coisas com mais velocidade e também de forma mais simplificada. Hoje a gente vive no melhor momento para se viver da humanidade. Que nem o Sam Altman já comentou, a gente tem uma oportunidade única de enriquecimento. Obviamente, com toda a grande oportunidade, vem os seus riscos, vem as suas dificuldades. A gente também vive numa era onde o nível de ansiedade é maior do que já foi em qualquer geração. O Jordan Peterson, que é um psicólogo canadense, ele vai dizer que conseguir abraçar esse caos é necessário para o crescimento, mas a porção de ordem na sua vida ela é proporcional à quantidade de caos que você consegue aguentar. Então, para estar nesse movimento de inteligência artificial, de mudanças cada vez mais rápidas e conseguir alcançar e abraçar todas as oportunidades, a gente precisa construir internamente na nossa vida ordem para que a gente consiga suportar o caos no mundo exterior. Então a gente vai falar aqui de rotina, de construção de família, hábitos angulares que vão permitir com que a gente tenha um alívio dessa tensão para conseguir viver uma grande história com a própria vida e ser a melhor versão de nós mesmos. Se você tem interesse nesse tipo de coisa, se você quer aprender como construir ordem suficiente na sua vida para alcançar e abraçar o caos ao seu redor para crescimento, na descrição aqui embaixo tem um link para o meu curso de Organização Direcionada, que é uma filosofia onde eu mostro de maneira metodológica como eu construí um sistema para conseguir ter essa ordem na minha vida. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, de compartilhar. A gente está começando o canal agora, então qualquer tipo de feedback que você puder dar é bem-vindo. Pode dar crítica, sugestão, coisas que vocês gostariam de ver em outros vídeos, que isso vai me ajudar a trazer mais conteúdo para vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.